fazendo uma caminhada pela natureza é muito bom. E se essa caminhada for em uma floresta encantada, em que você é um druida e está disputando com outros druidas ali, quem encontra os maiores tesouros antes de chegar no castelo? Essa é a premissa do jogo Floresta Encantada, do Sérgio Halaban, que a Adoleta Jogos está trazendo para o Brasil e que nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as regras completas e também a minha análise. Vem comigo! Fala, meus queridos! Paladino Monge aqui na área e você está no canal BGG2, o canal de board gamer feito para board gamer. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou trazendo para vocês as regras completas do jogo Floresta Encantada, do designer Sérgio Halaban, que a Adoleta Jogos está trazendo aqui para nós. A Adoleta Jogos é uma nova editora que veio com 2 jogos sensacionais, Floresta Encantada é um deles. O jogo que a Adoleta Jogos está trazendo é uma nova versão do Floresta Encantada, com uma arte mudada, que está maravilhosa, e com uma variante avançada muito legal, que faz com que esse jogo, que é bem simples de regras, consiga colocar um pouco mais de estratégia, fazendo com que os adultos também se divirtam bastante. Antes de ir para regras, eu vou pedir que você faça uma magia druídica aí e pegue o seu dedinho e dê um like gostoso nesse vídeo. Já pega uma poção, joga aí no compartilhamento para que mais pessoas possam ver esse vídeo aqui. Agradeço muito o apoio de vocês, porque esse like e a sua inscrição faz com que o nosso canal cresça e assim faz com que a gente queira cada vez mais trazer conteúdo para vocês. Chega de delongas, vamos lá para as regras e depois eu volto aqui com a minha análise final. Então, meus queridos, vamos aqui aprender as regras de Floresta Encantada. O setup do jogo ele é bem simples, já separe aí todos os componentes que nós temos e deixe-os conforme o seu tipo. Então você vai pegar esses tiles aqui, com os tipos que nós temos de cogumelo, de uma gota d'água e como se fosse uma folha. Também os 3 castelos. Também pegue aqui essas criaturas, vou deixar aqui. E também o deck de cartas. Aqui eu vou fazer um exemplo para 3 jogadores, mas a diferença aqui do setup vai ser unicamente na questão do castelo. O restante é igual. Então já vou mostrar para vocês como é que você vai fazer o castelo. É bem simples. Você tem 3 castelos e que nós temos aqui 3 valores, de 3, de 2 e de 1. Para um jogo de 4 jogadores, você vai usar os 4 castelos, colocando o de valor 3 na frente, depois o 2 e depois o 1, tá bom? Então o 3 fica em primeiro, o 2 de valor 2 em segundo e o valor 1 em terceiro e vai colocar aqui. Isso significa que mais de um jogador, quando você estiver jogando com 4 jogadores, vai poder chegar aqui e pegar um castelo. Para 3 jogadores, basta tirar a ficha de valor 1, novamente a de valor 3 fica na frente. E você já descobriu, né, meu amigo? Para 2 jogadores, basta deixar apenas um castelo, tá bom? Então, como é um exemplo para 3 jogadores, vou deixar aqui esses 2. Esse aqui vai voltar para a caixa. Agora o restante do setup é igual, aonde nós vamos colocar essas peças aqui nos espaços designados. Então você pega aqui o cogumelo, você vai embaralhar, vai colocar nesses 3 espaços aqui, sem observar. Cada ficha dessa aqui vai ter um tesouro com uma quantidade de moedas de 1 a 3. Essa moeda aqui são os pontos de vitória que os jogadores vão lutar para ver quem ganha no final do jogo. Faça isso com os outros também. Com água, nesses 2 espaços, a floresta nos 3 últimos espaços. O restante das fichas você pode retornar para a caixa. Agora é hora de fazer o nosso setup das criaturas. Nós já temos no tabuleiro várias criaturas, mas alguns espaços que a gente vai colocar a cada partida. Para isso, basta você embaralhar essas peças e colocar nos respectivos espaços. Sempre irá sobrar 3 fichas, que pode ser retornada para a caixa. Agora, basta revelar essas fichas. Bom, agora eu vou passar para vocês aqui o restante do setup para a variante normal do jogo. E no final eu vou mostrar também a variante avançada. Para a variante normal, cada jogador vai receber também 2 fichas de velocidade na sua cor, que vai deixar na sua frente. Essas fichas de velocidade têm um poder que o jogador pode utilizar para jogar 2 cartas iguais e assim poder andar mais rápido nessa trilha. Depois os jogadores então vão receber 4 cartas cada um
E assim nós finalizamos o setup do jogo e podemos iniciar. A prerrogativa aqui do jogo é que os jogadores vão andar pela Floresta Encantada, caçando tesouros até chegar no castelo. Então eles vão andando aqui por toda essa trilha, tentando pegar esses tesouros, e você pega quando você para no local aqui. Somente quando isso acontece, não adianta passar, você tem que parar, você vai pegar a ficha que aqui se encontra. Aqui teve um erro aqui no setup. Como eu estou jogando com 3 jogadores, eu preciso colocar aqui uma quantidade de tiles igual à quantidade de jogadores menos 1. Então aqui não é apenas 1, mas nós vamos colocar sempre 2 peças para um jogo de 3 jogadores. Para um jogo de 4, nós vamos colocar 3. Novamente, quando o jogador para aqui, ele vai pegar a primeira ficha que aqui se encontra. Tá legal? E como é que o jogador ele consegue andar aqui na trilha? Jogando as cartas de criatura. Nós temos 4 cartas de criatura. E cada criatura vai ter a sua imagem e o ícone, que é o que se refere ao que está no tabuleiro. Nós temos o dragão, o unicórnio, a coruja e o duende. E eles também, além do ícone, também se diferem pela cor. Como é que então a rodada vai funcionar? Na sua vez, o jogador ele vai pegar uma carta da sua mão, ele só pode jogar 2 cartas iguais se usar esse poder aqui, e vai descartar e vai andar até o próximo espaço disponível daquela criatura. Então vamos supor que o jogador vermelho jogou aqui a coruja, ele vai poder então andar até aqui. Depois disso, ele compra uma carta. E essa é a rodada do jogador. O próximo jogador, então, vai observar e vai jogar uma outra carta. Então, o jogador azul jogou aqui um unicórnio, ele anda até aqui e compra uma carta. Depois é o jogador branco. Ele vai jogar agora um unicórnio. E agora vem um outro detalhe que nós temos aqui. Se você observar, o próximo unicórnio que nós temos é esse. Por mais que tenha um unicórnio aqui, você nunca pode parar em um espaço ocupado. E você também nunca pode voltar. Você sempre vai para frente. Logo, ele vai poder então aqui vir nesse espaço. E porque ele parou nesse espaço, ele vai pegar essa ficha, vai olhar, nesse caso são 2 moedas, e vai ficar para ele. E depois vai comprar uma carta. Veja que ainda tem uma ficha aqui que os outros jogadores poderão pegar caso parem aqui novamente. Mas para isso terão que esperar que o druida branco saia dali. Quando uma última peça de um espaço ele for pego por um jogador, você pode retirar esse tile aqui para que esse espaço seja ignorado pelos outros jogadores. O jogo vai se desenvolvendo dessa forma, os jogadores andando, jogando cartas, até que os jogadores peguem todos os tiles que aqui se encontram de castelo. O jogador que vier aqui primeiro vai pegar o castelo de valor 3, e o segundo vai pegar o de valor 2. Quando isso acontecer, ou seja, quando não tiver mais tiles de castelo, o jogo é finalizado. Então os jogadores vão somar todos os seus pontos e o jogador que tiver mais moedas, ou seja, mais tesouros, vai ser o vencedor. Em caso de empate, será o jogador que recolheu mais fichas de pontuação. E se ainda assim persistir o empate, então os jogadores vão compartilhar a vitória. Isso aqui são as regras para você jogar a variante normal do jogo. E como é que se joga a variante avançada? O setup ele é o mesmo, só que vai te beneficiar por um detalhe. Os jogadores não terão essas fichas aqui de velocidade. Lembrando que quando eu jogo uma ficha de velocidade, eu posso jogar 2 cartas iguais e andar mais 2 vezes. Então se eu estou aqui com branco e ele tivesse usado uma poção de velocidade e jogado 2 corujas, ele anda para cá e poderia pegar essa peça. Os jogadores terão no lugar cartas de habilidade. No total são 7 cartas. Os poderes das cartas são bem simples, basta você ler. Esse poder aqui vai permitir que o jogador jogue 2 cartas iguais. Esse outro vai permitir que o jogador troque 2 fichas de criatura de lugar. Esse outro poder permite que o jogador troque até 4 cartas da sua mão. Esse outro permite que o jogador volte de algum outro jogador a peça dele um espaço para trás. Esse outro permite que o jogador jogue 2 cartas diferentes. E esse outro permite que o jogador avance o seu peão um espaço para frente. As cartas de jogar 2 cartas iguais, que é o poder da poção de velocidade, nesse deck nós temos ela 2 vezes. Como funciona então a variante avançada? É bem simples, o jogador vai ter a sua carta aqui, o seu deckzinho, da cor do jogador, ele vai embaralhar. E ele vai sacar 2 cartas e vai deixar na sua frente aqui o restante do deck.
E depois ele vai ter, além dessas 2 cartas, as 4 cartas de criatura. E como é que o jogo funciona na variante avançada? É simples. O jogador, ele pode, se quiser, antes de jogar suas cartas de criatura, ele joga uma das suas cartas de habilidade, descartando-a, e utiliza aquele poder. Nesse caso, então, o jogador vermelho pega, joga essa aqui, que pode jogar 2 cartas iguais, e ele pega e joga 2 unicórnios. Então ele pega aqui e andaria 1, 2. Depois disso, no final do seu turno, o jogador compra até repor a sua mão de 4 cartas e também saca uma carta aqui do seu deck de habilidade. Então o jogador sempre vai ter 2 cartas de habilidade na mão. Isso vai acontecer até que ele acabe com o seu deck de compras, porque você não reembaralha. Uma vez que você acaba com o seu deck de habilidades, você não vai ter ele mais para utilizar durante a partida. E essa é a variante avançada. O que vai ser incluído é apenas as cartas de habilidade, permanecendo todo o restante da forma exata ao que é do jogo normal. Vamos lá para as minhas considerações finais. Bom, meus queridos, essas aí são as regras para você jogar o Floresta Encantada. São regras muito simples, tanto o jogo base quanto a variante avançada. Então vamos aqui fazer a minha análise do Floresta Encantada. Quero começar primeiro com os componentes. E esse jogo aqui, eu mostrei para vocês as regras com um protótipo. E eu posso dizer que esse protótipo tem uma qualidade superior a muito jogo finalizado. Então, esse jogo, quando tiver nas prateleiras, a qualidade dos componentes vai ser soberba. A arte é muito bonita, os tokens são muito bem feitos, muito bom mesmo. O tema, ele é um tema que eu poderia dizer que é até abstrato, tá? Porque você pode jogar qualquer outro tema, mudando apenas a arte, que vai funcionar normalmente as regras. Então, quando você estiver jogando ali, as crianças vão entrar no clima assim de ficar andando ali numa floresta encantada. Você talvez vai pensar mais em, caraca, eu preciso dessa carta aqui para poder andar e pegar aquele tesouro. Isso atrapalha? Não atrapalha, mas eu gosto sempre de passar esse ponto aqui, que muita gente gosta de jogos hipertemáticos, e nem sempre os jogos são hipertemáticos. Tem um tema ali para trazer a sua arte e às vezes um flavorzinho. As mecânicas do jogo são mecânicas bem simples, onde você vai jogar numa carta e vai realizar aquela ação. E aqui a gente pode separar um pouco a variante avançada da básica, porque no jogo básico você joga uma carta, anda, acabou a sua rodada. No máximo você pode pegar, jogar aquela sua poção e jogar 2 cartas. Você anda, vai repor a sua mão e acaba. Na variante avançada, aí já tem um detalhe, você vai poder jogar 2 cartas, sendo que uma carta tem um poder, e esse poder, ele sim altera bastante ali o que você vai fazer. Jogando o poder, você já pode ir mais para frente, atrapalhar um amiguinho, ou já pegar no tesouro que você não conseguiria antes. Mas ainda assim, se resume a pegar cartas e jogar, repor a mão e esperar a sua vez. Mas engana-se quem acha que a sorte aí é altíssima e não temos o que fazer. Bom, a sorte é bastante alta, principalmente no jogo básico, em que a gente não tem controle praticamente nenhum, a não ser quando a gente joga, de certa forma, a poção para poder descartar 2 cartas e pegar outras 2, mas na variante avançada nós temos um pouquinho de controle, porque nós temos um poder que a gente pode trocar toda a nossa mão, e isso facilita bastante na hora de trocar realmente ali as nossas cartas. Mas mais do que isso, ele é um jogo que você consegue saber quais as cartas que estão saindo ali, e você pode sim olhar e ver a probabilidade que vai sair determinada carta. Porque se está saindo muita carta de unicórnio, você está descartando, o seu colega está descartando, às vezes não vai ter mais carta de unicórnio ali para você pegar. E se você está precisando, às vezes vale mais a pena você desistir daquele tile que precisa de unicórnio para você parar e partir para uma outra. Claro, a sorte ainda é altíssima e essa mitigação que eu estou colocando aqui acontece somente na variante avançada. E se o jogador consegue contar essas cartas e medir essa probabilidade, ele vai ter um pouquinho mais ali de chances de tirar um pouco essa sorte. Mas ainda assim é um jogo com bastante sorte. Isso não é demérito. Como eu falei, Floresta Encantada é para um público infantil. Esse é o público-alvo dele, crianças de 6 a 99 anos. Sim, se você gosta de board games, gosta de jogar com crianças, com seus filhos, sobrinhos, jogue o Floresta Encantada com isso no coração que você vai se divertir. Porque o objetivo dele, o seu público-alvo, é esse.
crianças, por isso vai ter uma sorte mais elevada, mas que bacana é que a variante avançada que o jogo traz faz com que ele não fique tão simples, trazendo um pouco de estratégia, e aí os adultos vão gostar um pouco mais de jogar. E o bacana é que essa variante avançada não traz um peso tão grande. As crianças, caso elas consigam ler, vão conseguir jogar normalmente a variante avançada. Curva de aprendizado é nulo, porque você mostrou as regras em 5 minutos ali, jogou a sua primeira carta, já aprendeu as regras. A rejogabilidade do jogo não é uma rejogabilidade alta, ela está mais focada na questão do setup, mas aqui eu volto novamente que ele é um jogo com um público-alvo muito bem definido, que é um jogo infantil. E esses jogos, a rejogabilidade está no setup. E muitos jogos aí nem tem rejogabilidade, é sempre a mesma coisa. E esse jogo aqui não. Você já pode alterar o tile, que em determinado local dava 3 moedas, vai dar 1. O tile da criatura, que vai fazer com que você pare naquele local para pegar um tile. E isso já gera para os nossos pequerruchos uma sensação diferente a cada partida. Eu vou falar para vocês que Floresta Encantada é um excelente jogo para crianças. Se você tem crianças em casa, se você gosta de jogar com seus filhos, sobrinhos, se você gosta de levar jogos de tabuleiro para a sua escola ou para algum trabalho voluntário que você faça e que tenha crianças de 6, 8, 10 anos, eu vou falar para vocês que Floresta Encantada precisa estar na sua coleção. Ele é um jogo que ele tem muito focado o seu público-alvo e trabalha muito bem com o seu público-alvo e te dá algo a mais nessa versão, que é a variante avançada, que faz com que o jogo para os adultos não fique tão maçante, porque o jogo base realmente ele fica um pouco maçante quando você vai jogando, e quem já joga com criança sabe que você não vai jogar só uma vez, vai jogar 2, 3 vezes, e sempre jogar uma carta e andar, você fica muito à mercê da sorte. Mas com a variante avançada não, você tem poder na sua mão. Então se você consegue pegar aquelas cartas ali que vai poder te auxiliar naquela vez, já que você tem 7 cartas, mas você vai pegar e usar só 2 por vez ali, você sempre vai sacando cartas a mais na variante avançada, você consegue trazer um pouco de estratégia. Claro que quem é mais pequerrucho, com 5, 6 anos, que ainda não está lendo tão bem, talvez não dê para jogar a variante avançada. Mas se já sabe ler, vale muito a pena. E eu digo que para mim, o jogo com a variante avançada é um jogo muito gostoso de jogar, que adultos também vão gostar bastante, porque ele consegue trazer uma estratégia simples e gostosa e que você vai tentar, com aquilo que você tem na sua mão, poderes e cartas, maximizar ao máximo para conseguir a maior quantidade de tiles que nós temos ali naquele momento com aquela criatura. Eu vou dar aqui um selo ouro para o jogo Floresta Encantada. Acho que a Adoleta chegou no mercado com 2 jogos sensacionais e que vale muito a pena você ter na sua coleção, principalmente se você joga com crianças. Muito obrigado, pessoal, vocês clicaram até aqui, agradeço de coração e agradeço de coração mais um pouquinho se você deixar o seu like e a sua inscrição, que ajuda muita gente. Um beijo do Paladino, até a próxima, galera. Fui!